Thalita. Isso. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Cris Gomes, consultora de bem-estar da Duterra, líder Premier no momento. E sou líder da equipe Gigantes MS. Nossa equipe tem uma base muito sólida aqui no Mato Grosso do Sul, mas temos outros membros em alguns estados da federação já. Esse é o nosso primeiro treinamento oficial, a partir de nós, a partir da minha liderança. E nós viemos aqui hoje compartilhar com todos vocês, não falando sobre a Duterra especificamente, não falando sobre os produtos ou sobre o plano de negócio. A gente resolveu escolher uma roupagem um pouco diferente e eu convidei 3 líderes minhas, empoderadas, que já experienciaram seus produtos, que já experienciaram no seu dia a dia com seus familiares, alguns óleos essenciais, e eu convidei elas para que elas venham aqui dizer para a gente por que elas escolheram a Duterra, o que elas perceberam de diferencial nos nossos óleos essenciais, e porque além de usar os óleos, elas também optaram por ter a Duterra como uma fonte de renda, né? Seja ela complementar, né, no começo, porque sempre ou extraordinária se você fizer realmente uma carreira, como eu diria, uma carreira focada na Duterra. Eu já trabalho 100% com a empresa, eu sou só Duterra, ainda ajudo meu marido nos negócios da família, mas é muito esporádico. Eu estou 100% disponível para a minha equipe. Quero agradecer muito quem está aqui hoje ou quem vai nos assistir nas nossas redes sociais, nos canais do Facebook, YouTube, enfim. Eu vou falar rapidamente das minhas 3 convidadas. A Luciane Drescher, que é nossa líder, linda, incrível. Conheci ela há pouco tempo aqui no estado, por causa da Duterra. Na verdade, as 3, olha que sucesso. A Paula também, a gente se encontrou por causa dos óleos essenciais. E a Helenira, a mesma coisa. Então, são amigas, são quase irmãs, eu posso dizer, que eu ganhei. É a minha família nova, a minha família do Terra aqui no Mato Grosso do Sul. Eu estou muito contente, estou muito feliz de estar com elas e a gente se fala todo dia, a gente compartilha coisas todo dia que às vezes a gente não compartilha nem com os próprios familiares de sangue. É uma relação muito íntima, a gente tem muita coisa para se acrescentar e para se somar todo dia e a gente segue esse caminho. Então, para começar, eu vou convidar a Luciane para se apresentar, falar por que escolheu Duterra e contar alguma experiência dela com os óleos essenciais. Lu, pode se apresentar, fica à vontade. Eba, estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Então, obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, meninas, mulheres todas da equipe maravilhosa. Eu pensei bastante e eu acho que eu vou começar falando dos óleos e vou concluir explicando o porquê do Terra, porque vai ficar mais, eu acho que minha linha de raciocínio vai melhor por aí. Ótimo. A gente estava um pouquinho antes da reunião falando estavam aqui 3 mães, né, falando dessa correria do dia a dia, das questões da maternidade, e eu justamente num período de pós-parto da minha segunda filha, estava me sentindo super isolada em casa e querendo conhecer outras pessoas que tivessem a ver comigo, porque eu vim morar numa cidade nova e não conhecia quase ninguém. E nessa época eu comecei a frequentar uns bazares, levando roupas da minha filha para vender, meio brechó assim, mas a minha intenção era sair de casa e encontrar pessoas e conhecer coisas novas. E nesse período eu estava experimentando muitas alergias. Eu sou uma pessoa muito alérgica, respiratório. Acho que cada um tem um ponto fraco no organismo, né? E é onde, quando a gente está com um sistema emocional um pouco frágil, está lidando com questões difíceis, cada um acessa algum tipo de demonstração física, né? Para mim, o que pega são as alergias respiratórias. Então, nesse período, eu estava bem fragilizada e com muita rinite alérgica.
E o que que acontece? Eu já venho de uma experiência de uso de óleos essenciais de pelo menos 15 anos, que eu tive assim meu primeiro contato, digamos assim, com óleo essencial. E tem 10 anos que eu uso eles no meu dia a dia. E então assim, óleos como o eucalipto, a lavanda, a melaleuca já faziam parte do meu cotidiano, mas era sempre algo complementar, aquela ajuda, sabe? Dava uma ajudinha. Sempre usei óleos de marcas muito boas, óleos de marcas brasileiras, orgânicos, certificados, mas ainda assim eu sentia, a minha relação com eles era de uma ajuda. Nunca eles resolviam de fato a questão. E a Cris comentou da nossa amizade e é justamente por onde eu vou começar, porque um dos óleos que eu escolhi para falar com vocês hoje é justamente o Peppermint. O Peppermint é o hortelã-pimenta. É um dos tipos de hortelã, tem vários, é um tipo de hortelã. Eu já conhecia o hortelã, já usava, principalmente aromaticamente. Mas confesso que eu não tinha muito resultado nas minhas rinites. E um belo dia estava eu nesse bazar, tentando conhecer pessoas novas, sair de casa, fugir do meu puerpério um pouco, e super alérgica, congestionada, com os olhos fechados. Quem tem rinite sabe, aquele momento de você estar pingando, constrangida, porque eu estava no bazar, precisando atender as pessoas. E não por casualidade, porque nada é por acaso, né? Ao lado do meu stand estava a Cris com o stand da doTERRA. Eu já tinha visto o nome doTERRA passar nas minhas timelines na internet. Tinha me chamado a atenção, mas eu só bateu assim, tipo, doTERRA, que estranho. Nem olhei. E aí, quando eu vi que ela estava com o stand ali, fiquei um pouco curiosa, passei um olho, mas enfim, o fato é que ela ficou com pena de mim, naquele estado, e chegou para mim e disse: escuta, você já experimentou usar hortelã-pimenta para sua alergia? Eu, lógico, já usei muitas vezes, já conheço hortelã, mas assim, né? Já tentei, já tô tomando corticoide, já lavei meu nariz com soro, já tomei própolis, já tô assim, fiz tudo. E ela disse: não, vem cá, vou te dar uma gotinha. Generosa, né? Já comecei a aprender com ela aí. Compartilhem gotas, porque uma gota é o contato que você precisa para entender o que a gente está falando. E aí ela pingou uma gotinha na minha mão e ficou conversando comigo. E eu aqui, né? Quando eu percebi, a gente estava ali uns 15 minutos conversando e eu simplesmente parei. A minha coriza, ela foi secando. Eu tava assim já com lenço, foi secando. Passou uns 20 minutos, meu nariz já estava tapado. Eu, gente, que é isso? Cris, que é isso? E assim que começou a nossa amizade. E foi assim que começou o meu encantamento com o poder medicinal dos óleos, quando eles são puros e quando eles são produzidos no local de origem, que são duas coisas que fazem toda a diferença nos óleos da doTERRA. Então, a partir daí, o Peppermint foi o primeiro que eu tive essa experiência. Já nos outros dias já fui falando com a Cris, eu não preciso conhecer mais, eu vou na sua casa, e ela vem, se cadastra, eu, será? Não sei, vamos, aquela coisa. Gente, quando eu comprei meu kit, foi esse aqui, foi por onde eu comecei, né? A maioria de vocês deve ter começado com esse ou com o outro, que é o nacional. Ele chegou em casa e assim, era perceptível para mim a vibração energética desses óleos. E aí, independente de crença, independente da religião de cada pessoa, nós somos vibração, né? Nós somos matéria, tudo vibra. Você entra num lugar que está pesado, você sente mal, você quer sair. Eu comecei a fazer esse teste com os outros óleos que eu tinha. Com os olhos fechados, por exemplo, eu pegava um frasco de óleo da doTERRA sem saber e pegava outro óleo essencial e eu sentia qual era o da doTERRA. Façam esse teste, é muito interessante.
Mas, enfim, voltando para os fatos científicos. O fato é que eu fiz um tratamento preventivo com ele, cheirando uma gotinha de hortelã todas as manhãs durante um mês. E eu fiquei sem ter uma crise de rinite alérgica por 3 meses. Isso foi inédito, porque eu vinha num período assim, de 6 meses com constantes crises. E aí veio o meu segundo aprendizado: estudem sobre os óleos. Por quê? Cada planta tem uma série de princípios medicinais. A gente pode estar usando com um fim, e ela pode estar nos ajudando com outros fins, e talvez nos atrapalhe em alguma coisa. No meu caso, eu não tinha conhecimento das propriedades do peppermint. Não tinha estudado sobre ele, eu fui só usando. E depois de usar durante um mês, passados esses 3 meses sem rinite, eu comecei a usar uma vez por semana só e eu percebi que o meu leite que eu estava amamentando, ele secou. Simplesmente ele foi diminuindo e zerou. E aí que eu fui pesquisar e vi que é uma propriedade dele, que a gente pode, inclusive, se apoiar disso em momentos em que a gente quer realmente secar ou finalizar o período de amamentação, enfim. Então, eu consegui voltar rapidamente a amamentar, graças ao manjericão, que toma bastante água. Mas ficou esse aprendizado. Estudem sobre os óleos, pesquisem. Tem muita informação na internet, tem muita informação da doTERRA, especialmente. E nunca é demais. Então, a primeira dica é o meu queridinho, apaixonante, Peppermint, até hoje. Uso com parcimônia, porque ainda estou amamentando, mas... Lu, foi ótimo o seu peppermint, mas os seus 15 minutos já se foram. Tudo bem. Aí agora você conclui e fala por que você escolheu do Terra. Isso, então. Com isso, a doTERRA ela me trouxe a oportunidade de compartilhar esses olhos com outras pessoas e foi muito natural, porque quem está ao meu redor perguntava, mas o que você está fazendo? Você está tão bem? Tá não sei o quê. Naturalmente as pessoas começaram a me pedir, a me fazer encomendas, me fazer perguntas. Me impulsionou muito a entrar numa formação como aromaterapeuta, que é um trabalho que eu vejo como eu não vi antes que esse trabalho estava no meu propósito de vida, porque já tive contato com amigas que trabalham com óleos essenciais há muitos anos e nunca tinha despertado em mim. Então, a doTERRA me trouxe esse convite que eu aceitei. Ela começou a me proporcionar um trabalho em que eu faço o gerenciamento dos meus horários, em que as metas de trabalho sou eu que coloco. Eu decido aonde eu vou chegar e qual é o ritmo que eu vou chegar. Eu consigo complementar com outras atividades e eu posso chegar ao momento de dizer não quero fazer mais nada, né? Vou fazer só isso. Então, essa liberdade que a empresa dá e uma positividade também que eu percebo em todas as pessoas, desde o atendimento por telefone, as reuniões que eu participo de líderes acima, as pessoas novas que chegam, é sempre com uma postura positiva de vamos junto, vamos lá, vamos compartilhar, vamos melhorar. Não é assim, você precisa ganhar dinheiro, sabe? Porque não funcionaria para mim. Então, vestir a camiseta. Estou super feliz conhecendo pessoas que têm a ver comigo, cuidando de mim, cuidando da minha família, compartilhando. Cada vez que a gente tem um relato de alguém que está se sentindo bem, graças a ter descoberto um óleo essencial, é tudo, né? Recompensa. Então, obrigada pelo tempo hoje. Achei que ia demorar para passar e na próxima eu falo dos outros óleos queridinhos para mim. Ótimo, já vai ficar uma chave para o próximo. Obrigada, Lu, gratidão, foi ótimo. E agora, para somar a Lu, né, o que ela falou para a gente que já foi incrível, eu vou convidar a Helenira, que na verdade é uma das minhas líderes mais recentes. Já acho que está no segundo mês ainda, né, Helenira? E já tem assim experiências incríveis com os óleos essenciais. Liga seu microfone, Lene. Eu fiz 30 dias. Fiz 30 dias agora no dia 30. Ai, que delícia! Já tem muitas experiências para compartilhar conosco?
Tenho, e é muito positiva. Bom, eu Então, escolhi se ser do apresenta pra terra. gente, por favor. Deixa eu me apresentar e já explanar. Meu nome é Helenira, eu sou graduada em Secretariado Executivo Bilíngue, recentemente graduada em Letras, mas eu trabalhei a maior parte da minha vida como secretária executiva. Até que um dia eu me cansei, por ter morado um tempo fora, eu comecei a dar aula de inglês, fiz faculdade de letras. Mesmo assim, eu continuei, acabei voltando de novo para o secretariado. E ano passado eu tive uma mudança bem brusca de emprego, eu já estava cansada e a empresa já estava naquele período de corte, então juntou tudo e aí eu consegui a desejada demissão. Só que aí eu pensei, vou montar meu próprio negócio. Eu tenho uma empresa de roupas de mesa, que é capas de suplá, jogo americano, e tudo eu idealizei muito lindo, muito bonito na minha cabeça. Só que eu me esqueci de que eu trabalhava fora já tinha uns quase 30 anos trabalhando fora. Bom, daí dá para ter uma ideia da minha idade, né? E a dificuldade de me adaptar a uma nova rotina, empreendendo em casa. Vieram as questões emocionais, entrei na situação do Peppermint, exatamente como a Lu, foi aí que eu encontrei a Cris, duvidei dos olhos de princípio, e foi só num dia que realmente eu estava também na base de corticoide que usei, eu conheci, e aí ela me ofereceu o Peppermint e o kit, aquele kit inicial, aquele kit de apresentação. E eu duvidando, falei, mas quer saber de uma coisa? Eu vou comprar todos, apesar de que eu já tinha tido contato com outros óleos de outras marcas. Mas quando eu comecei a usar, porque aquele kit que ela me apresentou, tinham 3 óleos que eram legais, eu tinha gostado. E aí a surpresa foi que a menta, ela me ajudou a ter mais ânimo, porque eu estava muito desanimada, porque eu não estava sabendo distinguir os meus papéis de esposa, mulher, filha, casada, dona de casa, empreendedora. Misturaram-se os papéis e eu não estava conseguindo estabelecer rotina. Com isso, eu comecei a ter refluxo, e além da rosácea, que eu estou tratando, agora rosácea com os olhos também, né? Quando eu fico nervosa, ansiosa, alguma coisa assim, eu comecei a testar em mim. Eu comecei usando a lavanda porque eu estava tendo sono muito leve. E ela veio com outros benefícios. Eu tive aquele problema que a gente trava a mandíbula quando dorme, de tensão, dessa dificuldade dessa nova adaptação. Então, eu amanhecia morrendo de dores aqui na mandíbula toda e com dor de cabeça. E com mais ou menos uma semana ou menos usando a lavanda, eu comecei a notar que começou a aliviar aquele sintoma de dor na mandíbula. E aí eu comecei a me acalmar, meu marido começou a me elogiar, me dizer que eu andava mais calma, que eu estava mais doce. Até com a minha cachorrinha, ele falou que eu estava menos brava quando ela fazia cocô no lugar que não devia. E até o nosso relacionamento, que eu comecei a usar nele também a lavanda. Então, para mim, assim, é minha queridinha, eu carrego ela na bolsa. Tem 3 óleos que eu carrego na bolsa comigo. Um deles é a lavanda. Eu tinha melhorado das tensões, comecei a dormir melhor, a ponto de perder o horário de manhã até às vezes, assim como o marido. E aí eu fui testar o Lemon, que é o outro que eu não deixo de usar de jeito nenhum, tanto que o meu com 30 dias acabou. Ou menos, de tanto que eu gostei. Eu comecei a usar o Lemon na água, pingando apenas 2 gotas dentro de 2 litros de água, que eu sempre gosto de tomar água fresca, e comecei a tomar. E eu percebi que eu tomava o Lemon, vinha aquela sensação de arroto. Passaram-se 3 dias, o refluxo foi embora. Por conta, acredito que a lavanda foi tratando a ansiedade, foi tratando essa dificuldade da nova adaptação. O Lemon foi desintoxicando, senti diferenças no intestino também, porque eu fui me acalmando e fez realmente uma limpeza. Desde então, eu não tive mais problema com digestão de alimentos, não tive mais problema com sentir qualquer. Porque eu ficar nervosa, eu sinto azia. Eu posso ter comido só salada, aquela salada me dá azia. E eu não tive mais problema com isso, desde que comecei a usar o Lemon. Um outro benefício dele também é de colocar no tereré, que aqui no Mato Grosso do Sul a gente adora tereré, né? Então virou um hábito também. E o meu outro queridinho, é difícil elencar qual, mas assim, eu acho que eu ficaria, de certa forma, com lavanda, mas esse também não me falta, é o olíbano. Porque após testar os 3 óleos e verem que eles funcionavam, eu acredito muito nessa questão da energia, e eu detectei assim, que a minha ansiedade ela era provinda de que eu não vivia o hoje. Eu vivia sempre amanhã. Todo o meu hoje era uma preocupação maior de concluir o hoje
por chegar esse amanhã. Então eu não conseguia me centrar, mesmo sendo uma pessoa espiritualizada, mesmo sendo uma pessoa que procurava meditar, a minha cabeça meditava, quando eu abria o olho eu já ficava 100% terrena. E aí eu já não conseguia mais viver essa plenitude que eu tinha conseguido na meditação. E o olíbano, eu comecei a usá-lo. Foi até uma recomendação da Cris, que ela falou, esse é para meditação. E aí eu falei, eu preciso desse. E aí eu fiz o meu cadastro, veio ele, e eu comecei a usar. E a minha experiência com o olíbano foi incrível. Eu faço parte de um grupo de meditação, e eu falei, eu vou estrear no grupo. Eu passei, e acreditem, eu senti os meus pés formigando, eu me senti acima dos meus pés. Foi a primeira vez que eu tive uma sensação de meditação assim tão incrível. Eu tenho facilidade, mas o desligamento foi muito maior. Eu comecei a ficar mais centrada no que eu quero. E aí, com o uso do olíbano e esses outros óleos, eu fui me acalmando um pouco mais, eu estou conseguindo ter mais clareza do que eu quero. Quando eu acordo de manhã, que eu vejo que eu estou meio cansadinha ainda, eu uso o peppermint, eu uso a lavanda diária. E dependendo, eu carrego ela na bolsa e uso no decorrer do dia, quando eu vejo que eu estou numa situação ainda entrando num período de ansiedade. E o olíbano, com o uso dele, o que eu notei, assim, radicalmente, que eu não tinha, até porque não era para esse fim, como vocês mesmos colocaram. Eu usei ele no sentido de realmente me centrar mais, conseguir viver mais o momento agora, junto com a lavanda, que esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. E eu não conseguia. Até que ontem eu me olhei no espelho, eu tenho aquela marca de mulher brava, como dizem, que tudo eu faço assim. Ela está começando a sumir. E aí eu percebi que ele começou a trabalhar também outras coisas. Então, isso é só um exemplo. Hoje eu escolhi doTERRA, eu sou doTERRA pela filosofia da empresa e por um estilo de vida que eu busco. Um estilo de vida mais equilibrado, mais harmônico. Isso foi o que eu sempre almejei. Eu resolvi ter meu próprio negócio por essa razão. A doTERRA veio de encontro a isso e ela está somando com o trabalho que eu já tenho. E meu desejo de fazer carreira é pelo exemplo que eu quero ser. Eu quero trabalhar com aromaterapia, como a Lu, eu quero fazer o curso de aromaterapia e levar as coisas de uma nova forma para as pessoas. Eu tenho na minha família uma irmã e um cunhado que são enfermeiros, totalmente ligados à alopatia, estão sofrendo com a alopatia, e pouco a pouco eles acreditam que são crenças, eles acreditam que óleos são crenças, e aí eu tenho aplicado muita crença na minha irmã, né? Eu vou lá e aplico a crença nela quando ela fica mal. E é engraçado que a crença sempre funciona nela. Então, hoje, sendo um oposto do que eu vivo na minha família, porque eu sempre busquei terapias naturais, sempre busquei terapias alternativas, eu vejo a doTERRA como um estilo de vida. Eu a vejo como uma forma de atingir a plenitude. E um outro fator do porquê empresas de óleos existem várias. E qual foi o diferencial da doTERRA, além da eficácia? A forma como ela cultiva, a forma como ela conduz a empresa. Essa é a filosofia. A Cris, eu até comentei com ela, falei, Cris, eu compro o produto de uma marca X, que é uma empresa de hidratantes, prefiro não mencionar aqui, mas é uma empresa muito boa, mas ela não trabalha com óleos. E eu falei, olha, Cris, eu morei fora, então eu gosto de comércio justo, eu gosto de sustentabilidade. Comecei a explicar para ela como era o meu estilo de escolhas. E ela falou assim, mas você vai se identificar. E quando eu comecei a ler o material da doTERRA, tanto que assim, tem alguns materiais que eles realmente entregam a gente, quando nós vamos nos bazares, que é para quem eles veem que há o interesse. A Cris me entregou um de cada. Falou, leva esse dos olhos, leva esse daqui. E aí eu comecei a ler sobre os olhos, compartilhei a ideia com meu marido, ele falou, eu acho que isso tem tudo a ver com você. E tanto que hoje, o meu estímulo é tão grande interno com a doTERRA, eu estou apenas, vamos dizer aí, 33 dias, né, que eu cadastrei no dia 30 à noite, tá? Então 32 e algumas horas. Eu vou suspender um pouco, não vou parar com a minha outra empresa, com a roupas de mesa, mas eu vou priorizar por um tempo os usos, trabalho com a doTERRA. Essa é a minha escolha e tô aí para as escolhas que eu fiz, que é dar aula de inglês, que eu trabalho também, fazer as roupas de mesa, trabalhar com a doTERRA, formar uma equipe, mas eu sei que a minha missão aqui
é trabalhar com pessoas, é tornar a vida de pessoas melhor. E eu sei que com a da Terra eu vou conseguir. É isso. Que lindo! É até emocionante escutar tudo isso, por mais que eu já tenha escutado antes. Obrigada, Mira, por você abrir o seu coração e compartilhar com a gente isso. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Estamos aqui para E somar. por último, sim, claro, com certeza. E por último, mas não menos importante, a Paula, que é uma pessoa incrível, gente. Escutei um depoimento dela sábado passado, que eu acho que a gente vai ter que fazer um treinamento só sobre aquele depoimento seu de sábado passado, Paula, porque impactante, sensacional. Mas não é hoje, tá bom? Pode ser assim, umas gotinhas só. Por favor, Paula, se apresenta e decorra pra gente quais são os olhos que você escolheu para falar sobre as suas primeiras experiências e qual o seu propósito com a do Terra. Liga seu microfone primeiro. Pronto, agora tá ouvindo? Agora sim. Oi. Beleza. Oi, gente, eu sou a Paula, tenho 35 anos, sou servidora pública, sou mãe de uma nenenzinha de 1 ano e meio. Não estou aparecendo? Verdade. Ai, peraí. A gente está te vendo. Estou me vendo ali no cantinho, né? É porque eu estou Sim. falando por um equipamento e filmando por outro. Deve ser por isso. A gente está te vendo, sim. Então tá. E como foi que eu conheci a Doterra? Depois, durante a gravidez, eu tive muito refluxo. E, tipo, a minha filha já estava com 9 meses, 10 por aí, eu voltei a ter refluxo. Aí eu assustei, né? Porque durante a gravidez era por causa da gravidez, mas... E depois, né? Aí eu falei, agora eu vou marcar um gastro. Aí perguntei no grupo da minha doula, né? Alguém tem uma indicação de gastro, porque eu tô com muito refluxo, estava doendo demais. E aí a própria doula, a Tati, ela falou, Paula, eu tava assim igual você, resolvi com óleos essenciais. Eu falei, opa, né, uma solução natural, que eu sempre gostei, né, e me pouparia o desgaste de ter que ir ao médico, depois ir na farmácia, aquela via sacra que a gente conhece, né. Falei, como que é isso? Ela falou, me passou o contato da Cris, falou, fala com a Cris, ela, né, ela leva para você. Eu falei, nossa, ele me entrega em casa. Aí chamei a Cris, né, porque e aí, o que, né, expliquei a situação, ela falou, claro, tem o Zengest, né, custa tanto. Eu falei, nossa, que baratinho, tenho certeza que na farmácia eu ia gastar mais, né. E aí ela levou lá em casa, me explicou como eu ia tomar, achei bem simples, né, aquele protocolo, né, 3 vezes ao dia, 3 gotinhas por 5 dias, depois mais 5 dias com 2 gotas, mais 5 dias com 1 gota. E no terceiro dia eu estava ótima já, não estava mais sentindo queimação, nada assim. Inclusive, assim, no primeiro dia, né, eu tomei as primeiras gotas e continuava sentindo, né? Eu queria que chegasse logo a hora de tomar as próximas gotas. Mas aí eu descobri que só de pegar o vidrinho assim e ficar cheirando, quando eu inalava, a dor aliviava, né? Então, rapidamente passaram esses primeiros dias, eu fui me sentindo bem, eu falei, não, mas vou seguir o protocolo até o final, né? Para garantir que realmente vai curar o refluxo. E a Cris já havia me orientado, né? Que se eu voltasse, comesse alguma coisa, voltasse a sentir, que eu tomasse, né? Aquela noite, tá assim, antes de dormir, toma. E assim eu fui fazendo. E tanto que eu nem tenho aqui mais o meu Zengest, tô esperando chegar. Eu já encomendei outro, meu Deus, preciso encomendar outro Zengest para ter aqui em casa. Acabei de dar conta que eu não pedi outro. Porque eu não tenho mais nem o vidrinho para guardar ele para a história, né, para a posteridade, meu primeiro óleo essencial, porque quando ele chegou no fim, aí é aquela coisa, né, assim, poxa, às vezes você vê uma pessoa do seu lado passando mal, né, já quer, ninguém pode falar do meu lado que tá com dor de cabeça, que eu já abro um Peppermint assim e falo, passa o dedo aqui, né, e aí esse Zengest tinha só aquele, sabe quando não pinga mais a gota, assim?
E aí tinha um amigo passando mal e ele tem uma síndrome muito séria, síndrome de Crohn, chama, né? Eu não conheço muito bem, mas ele me explicou, o irmão dele faleceu por decorrência dessa mesma síndrome, né? Ele toma muitos medicamentos e, assim, é muito pesado essa doença. E ele estava sentindo mal, atinge principalmente o sistema digestivo. Aí eu falei, peraí. Aí peguei aquele vidrinho que só tinha um restinho lá no fundo, completei com um óleo carreador. E aí eu falei, ainda tem umas gotinhas de limão aqui, que eu já li que limão é bom para essa síndrome. Aí completei com limão, fechei o vidrinho, dei para ele. Aí, né, coloquei assim para ele, faz uma massagem na sua barriga. Ele foi fazendo massagem na barriga, assim. Aí falei, pega, põe na mão, inala, tal. Aí passou ainda também, né? Igual a Cris fez com a Lu, né? A gente foi conversando, aí dali uns minutinhos, e aí, né? Como é que você tá? Eu falei, melhorei. E aí foi, então legal, fica para você. Porque realmente ele já havia ouvido falar, né? Já conhecia outra pessoa que é consultor do Terra, mas ainda não tinha, assim, sabe? Dado aquele salto, assim, não, vou experimentar, né? Porque muitas vezes tem essa resistência. Será que um vidrinho com limão, né, vai curar uma doença tão séria, né? Mas graças a Deus, e quando a gente, às vezes, né, na hora do desespero que a gente experimenta, né, como aconteceu com a questão do meu refluxo. Outro óleo que eu queria falar, que eu tô aqui com ele, é a Copaíba. Quando eu digo assim, o Zengest foi minha primeira experiência com o doTERRA, mas eu não havia me dado conta que eu já tinha entrado, assim, em contato com o conceito de óleos essenciais antes, há muitos anos atrás. Um colega do serviço disse que ele usava óleo de copaíba, dava 3 gotas para cada uma das filhas dele, porque era excelente anti-inflamatório, né, para tirar. E como eu sempre tive rinite também, aí eu falei, vou usar. Ele disse que era baratinho, eu comprava na farmácia ou ali no Mercadão. Eu comprei, né, e fui experimentar. E de fato, assim, senti um suporte também, igual a Lu falou, né? Dava um suporte naquele tratamento que eu já estava fazendo. Na mesma época, eu também passei por uma cirurgia e fiquei sabendo que a copaíba também era um ótimo cicatrizante. Então, eu passava, assim, para ajudar a cicatrizar. E só que era assim, era ruim de tomar aquilo lá, né? Não tinha um gosto bom, não. E a gente até pegou assim, começou a ter uma brincadeira dentro da família, né, Pri? E assim, para tudo, não sei se vocês já viram aquele filme Casamento Grego, que o pai da família ele tem um negocinho lá que serve para tudo. Aí a gente lá em casa era copaíba, né? Tipo, qualquer coisa assim, a gente fala, passa passa copaíba, óleo de copaíba. Tá falhando o seu microfone, Paula. Para tudo. Tá falhando o seu Virou até microfone, Paula. A piada. gente não tá. E agora? Melhorou. Continua falando, vamos ver. Tá. Então, quando eu comprei meu kit, me cadastrei e veio, né, Copaíba, eu falei, vamos ver essa Copaíba aqui, né? E só de abrir o frasco e sentir o cheiro, vi que era muito diferente, não era ardido igual aquele que eu conhecia, né? Aí fui experimentar também. E primeiro eu comecei a passar na pele, porque eu tenho muitas marcas de acne, né? Tive acne, assim, quase a minha vida inteira. E essa é uma outra história, isso aqui é sobre lavanda, e, né, eu falo outro dia. E comecei a usar junto com o frankincense para cicatrizar o meu rosto. Mas aí, para ajudar no tratamento da rinite também, eu pensei em fazer uso interno, né? E a minha filha, ela herdou a rinite de mim. Então, eu pensei assim, será que ela vai tomar a Copaíba? Aí vamos testar, né? Aí eu peguei uma colher de sopa, falei, vou misturar com óleo carreador, que atualmente estou usando óleo de linhaça dourada. Coloquei ali. Aí coloquei uma gotinha de Copaíba.
Aí falei, vou colocar um melzinho aqui, né, para ajudar. E coloquei um pouquinho de mel. Aí eu falei, vem, filha, e dei para ela. E ela tem, né, 1 ano e meio. E ela foi lá e lambeu e comeu tudo, entendeu? Então ficou suave. E daí eu falei, nossa, ela comeu tudo, fiz um para mim e provei. E realmente não é ardido, né? E então, depois, né, a Cris explicou pra gente que falou, não, a copaíba da Doterra é totalmente diferente de qualquer copaíba que você encontra no mercado, né? Primeiro porque geralmente que a gente encontra, né, esses baratinhos que tem na farmácia, eles não são óleo essencial, eles são, como é que chama? Extrato, resina? Me corrige, Cris. Resina. Né? Na A verdade, a gente resina, nunca sabe o que tem dentro, né? Copaíba e mais alguma coisa. sim. Então, né, é totalmente diferente. Assim, é uma diferença surreal da copaíba que eu já tinha experimentado para essa daqui. E tô usando, tá quase acabando. E ela é ótima. E o terceiro óleo que eu fiquei de falar hoje é esse daqui, ó, o Deep Blue. Que ele, tadinho, ele ficou lá o renegado no meu kit. Confesso para vocês, eu fui usando tudo, fui usando. Uns já tinha acabado. E daí um dia eu olhei assim, nossa, esse Deep Blue, cara, tá quase cheio, né? Não tô quase usando, mas tipo, não tô praticando muito esporte e tal. Tava usando bem pouquinho. E aí, uma experiência que aconteceu comigo foi que eu trato bruxismo, né? Tô usando aparelho para fazer a parte ortodôntica, mas há muito tempo o meu ortodontista ele vem insistindo para eu fazer aplicação de botox. Eu falando, né? Inclusive porque ele falava, o tratamento não tá avançando, Paulo, porque quebra muito bracket, muita pecinha, então o tratamento não avança, você tem que fazer o botox, você tem que fazer o botox. E eu enrolando, né? Porque uma aplicação de botox custa R$ 1.600. E aí fui enrolando, foi enrolando. Quando foi dezembro, parou de quebrar. Já tinha 2 anos que eu estava nesse tratamento, patinando. Aí foi dezembro, fui lá fazer a manutenção, não tinha uma peça que tinha descolado. Janeiro, não tinha nenhuma. E desde dezembro, nenhuma peça descolou do meu aparelho. Aí a dentista auxiliar falou assim: você foi aplicar botox em outro lugar mais barato, né? Fala a verdade. Eu falei: não, não fui. Ela falou: o que você tá tomando, mulher? Eu falei: tomei decisões. Ah, E a gente riu muito. Só que eu não tinha ainda me ligado que foi porque eu estava fazendo uso da lavanda, né? Que logo depois que eu fiquei assim, uau, surpresa com o Digest Zen, eu fui, Cris, você, né? O que você tem para depressão? Ela me passou a lavanda. Eu estava usando para esse fim, para depressão. Só que, na verdade, a resposta que eu dei para a dentista, ela não era 100% certa, mas era, porque a lavanda, ela é conhecida no aspecto emocional como óleo da verdade, né? Ele traz assim, ele nos ajuda a ser mais honestos emocionalmente, né? Então, as decisões que eu tomei, eu tenho certeza que foram assim, né? Receberam uma forcinha da lavanda que eu estava usando. Então, numa palestra da Cris, eu vi, né, Cris, você falando sobre usar a lavanda aqui na mandíbula para o bruxismo. Aí eu comecei, né? Só que, sinceramente, eu falei, nossa, eu vou precisar de algo mais forte. Porque, né, o meu bruxismo já estava muito avançado, estava passando por uma fase muito difícil, estava muito tensa. E a dor já estava dando um nó aqui, ó. De tanto morder, assim, à noite, eu já estava com um nó aqui no pescoço, que já estava me dando torcicolo. Fui procurar um massoterapeuta para me destravar. Aí eu falei assim, mas com certeza tem algum óleo essencial que pode me ajudar com isso. Aí eu lembrei, gente, o Deep Blue, tadinho que tá aqui, né, esquecido, ele é para, né, questão de liberar a musculatura e as articulações. Eu falei, né, não é só do joelho, do braço, é do rosto também. Aí eu fiz essa misturinha aqui, ó, num rolon. Aí, toda noite, e de manhã, principalmente, ou quando, né, eu sinto necessidade, eu passo aqui o rolão, assim, aí espalho, e ele tá liberando muito a musculatura, tá? Assim, o bruxismo tá assim, realmente tô economizando R$ 1.600 com isso daqui. Tô muito feliz.
E, e é isso, gente. Só uma breve assim, passada assim, sobre esses óleos maravilhosos, apenas alguns deles. Desculpa, não consegui ficar sem falar sobre a lavanda. E por que, então, eu escolhi doTERRA, né? Eu tive sorte, que foi praticamente o meu primeiro contato mais a sério, assim, mais a fundo com os óleos essenciais, não conhecia outras marcas. E, assim, senti o efeito imediato, né? E eu nunca pensei em trabalhar assim, vou ser uma consultora de qualquer coisa, ou vender qualquer coisa. Eu sempre tive um desejo de ser alguma forma de terapeuta, né? Eu pensava em ser psicóloga, depois fui pensando em outras formas de terapias, mas nunca, né, nunca tinha assim me interessado pela aromaterapia. E conforme eu comecei a fazer o uso, né, de todos os óleos que veio no kit, eu ficando tão impressionada que é isso que acontece. Qualquer pessoa que fala, eu tô com isso, eu já falo, esse óleo você usa. Esse até me controlando nos grupos de WhatsApp para não ser a chata do óleo, né? Que tudo responde com óleo. Então é isso. Então se tornou natural. As pessoas começaram a me perguntar assim, nossa, onde que eu encontro? Eu falei, comigo, né? E comecei a vender, assim, está sendo muito surpreendente. Então, eu comecei a traçar metas, né? De, assim, para a minha vida, para a vida da minha filha. E estou apaixonada, né, por esse aspecto da Fundação Healing Hands, do Days for Girls, do tudo, né? Toda a questão ética da empresa é muito impressionante. E é por isso que estamos aqui hoje falando sobre doTERRA, que eu não consigo parar mais de falar de doTERRA. Todo dia eu falo de doTERRA. Eu fiz uma lista de transmissão dos meus clientes no WhatsApp. Eu prometi para eles que eu não ia mandar mensagem todo dia. E agora eu estou tendo que me controlar para não mandar mensagem todo dia, porque todo dia tem uma novidade. E é isso, gente. Obrigada. Perfeito, gente, incrível. Eu que agradeço, Paula. Cada vez que eu ouço essas meninas falando, eu me surpreendo, eu me encho de satisfação, eu fico muito emocionada mesmo. Eu sou Maria Chorona, eu choro mesmo. E é difícil não controlar tudo isso. No começo eu me apresentei, né? Falei quem eu era. Eu conheci a doTERRA por causa da Thalita, na internet, ela não pingou uma gotinha de óleo essencial na minha mão. Eu já conhecia óleos essenciais antes, assim como a Lu comentou, mas era uma experiência muito superficial. E eu pedi para Deus, eu pedi para o universo que eu queria uma opção de trabalho que me permitisse ter horários flexíveis, que me permitisse estar em casa com os meus filhos. Eu tenho um estilo de vida um pouco fora da curva, que eu moro um pouco afastado da cidade, quase na zona rural. A gente tem um hábito de vida diferente. E eu não queria abrir mão disso, porque já faziam 11 anos que eu tinha escolhido isso, que eu tinha abrido mão da minha profissão, da minha carreira, só dando suporte para os negócios do marido em casa também. E aí a doTERRA apareceu. Confesso que antes de eu conseguir falar com a Thalita, eu tentei conversar com outros consultores que não responderam as minhas perguntas, e a Thalita respondeu, né? E é porque era para ser com ela. E eu tenho uma satisfação enorme de fazer parte da equipe gigante, que é a equipe que a Thalita formou, é uma equipe linda, e a gente aqui do Gigantes MS seguindo dando continuidade à mesma forma de pensamento, à mesma forma de trabalho. Eu não consigo escolher 1, 2 ou 3 óleos para falar para vocês, porque eu tenho uma experiência profunda e arrebatadora com todos eles, amo de paixão, e todo mês eu descubro um óleo essencial novo na minha vida. E é tão gostoso quando eu abro a minha caixinha de joias, que é aquela caixinha com 20 para 25 frascos, já não cabem mais todos. E eu chamo ela de caixinha de joias para todo mundo, até para quem não me conhece, essa aqui é minha caixinha de joias, e abro. E a caixa não brilha, mas ela emana um aroma em qualquer lugar. Eu vou chegando, as pessoas, quem já me conhece, falam, a Cris está chegando. Ó o cheirinho. E é uma satisfação isso. E por que eu escolhi doTERRA? Eu escolhi doTERRA por causa... para poder proporcionar às pessoas
isso que eu ajudei a proporcionar para essas 3 meninas, né? São mulheres empoderadas, donas dos seus narizes, mães, empresárias, mulheres que estão trocando de profissão, buscando uma nova oportunidade, né? Assim como as mulheres, os homens também, mas é um outro caminho. Temos poucos meninos na nossa equipe, é uma coisa assim incrível e vamos gatá-los todos. E foi por isso que eu escolhi do Terra, por tudo isso que elas falaram, por essa necessidade de querer proporcionar ao próximo, a quem está do seu lado, não importa se ela estava vendendo outro óleo essencial que nem a Lu estava, não importa se a pessoa desconfiou de você, não tinha confiança no óleo essencial, como a Helenira foi os primeiros, desconfiada, ela chegava perto de mim, perguntava uma coisa, aí se encontrava de novo meses e depois perguntava outra. Também não importa se a pessoa veio com você com sede ao pote, querendo achar a solução para um problema, e compra um óleo seu e reza que nunca mais vai te ver, e depois daqui a pouco encomenda outro. Quando a pessoa vai te encomendar o terceiro óleo, você fala, não, peraí, por que você vai continuar comprando óleo essencial de mim assim? Como foi com a Paula, né? Se você vai consumir mesmo, vale super a pena você se cadastrar, comprar o seu kit, e aí você ter mais experiências, e depois você vai comprar os outros que vão acabar por um preço muito mais acessível, né? Você compra quanto? Você quer falar, Paula? Liga o microfone. Por um preço muito mais acessível, é extraordinário. E eu escolhi a do Terra por tudo isso. Por eu oferecer para minha família produtos de qualidade indiscutíveis, um suporte sensacional, que nos trazem soluções maravilhosas. Por eu ter essa flexibilidade de horários, de escolhas. Por eu ter a possibilidade de fazer um plano de carreira incrível, sem precisar ter que voltar para a faculdade, fazer um novo curso, ter que ou fazer uma pós-graduação dentro da minha área, ou ter que ser CLT, porque eu nunca me vi assim. E o principal é compartilhar com as pessoas, é dar às pessoas a oportunidade de experienciarem tudo isso, né? É de ser uma gotinha dentro do mar de possibilidades que a do Terra para pessoas no mundo inteiro. Porque a gente não ajuda, a gente não colabora com a vida ou com o bem-estar só de quem consome um óleo essencial através de nós, através do nosso intermédio. A gente colabora, a gente apoia a do Terra. Em todo frasco que a gente compra, a gente está em percentuais minúsculos, mas todo frasco de óleo essencial que a gente consome, a gente está ajudando a do Terra a dar um apoio, suporte para alguém que precisa em algum lugar do mundo. Uma comunidade carente, famílias mal atendidas pelos governos dos seus países, que estão com uma infraestrutura mínima, que não tem nada às vezes, ou que estavam trocando o seu produto, a sua matéria-prima, a sua produção apenas por comida. Assim como também a gente ajuda de alguma forma as ONGs e as entidades que a do Terra é parceira no mundo, sabe? Combatendo o trabalho escravo, combatendo a exploração sexual de mulheres e crianças. Tudo isso faz parte do pacote. E como a Lu falou, não é só um negócio da gente pensar em quanto dinheiro a gente vai ganhar. Porque o dinheiro a gente vai ganhar inevitavelmente. Mesmo que você não queira vender um óleo essencial, você o venderá. Porque você não pode ser a louca dos óleos que sai dando óleo para todo mundo. Mas você vai ter que vender e isso vai acontecer naturalmente. E você vai ter um líder, você vai ter um upline, alguém que te apresentou o produto, que vai ter esse mesmo pensamento. Porque é assim que a do Terra pensa, é assim que a do Terra age. Se você encontrou alguém da do Terra que não falou isso, ou que falou diferente, e você não se identificou, e você está assistindo esse vídeo, então procura alguém com quem você se identifique. Porque é com a identificação que a gente se torna correntinhas, elos da mesma corrente, e aí a gente consegue abraçar mais pessoas, e consegue ajudar mais pessoas, e consegue trazer mais soluções, né? Histórias, com certeza, não vão faltar,
E eu estou muito, muito, muito feliz de termos feito esse vídeo hoje, de termos compartilhado nossas experiências. Eu espero que isso ajude várias pessoas de várias formas. Para quem está na sala, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Perguntas referentes ao depoimento das meninas, tá, pessoal? A experiência delas, ou como elas usaram os olhos, ou alguma coisa a respeito do tema que a gente abordou hoje. Fiquem à vontade, pode todo mundo abrir o microfone. Sejam bem-vindos a fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes. Só quero agradecer a vocês meu três. Meu nome é América. Oi, América. Oi. Eu também América, já estou muito agradecida. Pode falar. Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar, América. Sim, estamos te ouvindo. Então, muitíssimo obrigado. Os 3 depoimentos foram maravilhosos, diferentes e enriquecedores. Eu gostei muito aí da questão dessa do bruxismo, da solução que ela arrumou, mas assim, eu não entendi direitinho como é que ela fez aquele óleozinho para passar na mandíbula, porque a família inteira quase tem problema de bruxismo. Eu achei interessante que ela conseguiu dar uma... Eu não me atentei para o Deep Blue, que inclusive eu ganhei 2, como ela utilizou isso na questão de passar no rosto lá para o bruxismo e soltando, eu achei maravilhoso, porque eu estou cheia das linhas de expressões de brava. Beleza, foi muito interessante, muito engraçado. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouco melhor. A gente fez assim, ó, América. Nós compramos juntas aqui, através da Cris, esses vidrinhos, né? Deixa eu pegar um vazio aqui para te mostrar. Onde que compra isso, Lu? Cris? Loja de artigos para artesanato. A gente comprou frascos de vidro. Infelizmente, os âmbars, que são os ideais, da mesma cor do vidro de óleo essencial, a gente não encontrou aqui ainda na nossa cidade. Encomendamos de fora. E, por enquanto, a gente está usando esse vidro transparente. Aí a gente dilui o óleo essencial e deixa ele guardadinho no escuro, na bolsa, na caixa, para ele não ficar em contato com a luz. Isso. Aí eu Ele peguei... é de 3 ml. Eu tenho essas seringas em casa, né? Mas dá para colocar direto da garrafa de óleo. Eu comprei enquanto ainda não chega o meu óleo de coco fracionado do Terra, eu tenho aqui em casa um óleo de linhaça dourada, né? Que é um óleo prensado a frio, né? Puro, de boa procedência. Eu estou usando como óleo carreador. Aí eu peguei, enchi assim um vidrinho desse, ó. Para vocês. Esse vidrinho aqui, ele é de 3,5 ml, né, Lu? Né, Cris? A Totinha de Lu. Peguei o Deep Blue, né, e pinguei aqui, como assim, eu tava com, assim, né, falando, eu vou fazer um forte, eu peguei 10 gotas, mas acho que, porque é para fazer um uso tópico por tempo limitado, assim, né? Só para aliviar as dores. Não é uma coisa que eu vou estar usando todo dia por tempo indeterminado. Mas, assim, vamos respeitar as tabelas de diluições, tá, gente? Aí ele tem essa tampinha aqui de rolon, que facilita aplicar, mas não precisaria ser necessariamente um desse. Uma coisa que eu tenho feito também são esses vidrinhos aqui, ó. Um vidro de remédio que eu tinha em casa, não preciso mais do remédio, venceu o remédio, acabou. Eu pego, esses aqui são ótimos, né? Os que tem o conta-gotas de vidro. E daí eu lavo o vidrinho bem lavadinho, deixo secar e faço a mesma coisa. Coloco o óleo carreador aqui, misturo, faço a misturinha. E, né, aí que no caso fica melhor assim para quando eu ponho direto na mão. Eu acho que esses daqui são melhores para quando é para aplicar no bebê. Porque esse daqui, quando eu vou passar na Bruna, tadinha, eu passo na solinha do pé dela, ela se contorce toda, né? Aí faz cosquinha. Então, esses daqui também são legais para isso, né? Se eu quero colocar aqui, eu ponho na mão e massageio, né? O bom é espalhar, aproveitar, faz uma massagenzinha assim, para liberar a musculatura. A musculatura fica relaxada. E pronto, é isso. Ficou mais didático agora? Deu para pegar bem. Você aí, entendeu agora, América?
América, Sim, depois, você se possível, me manda aí como é que é o nome que você... Estou. Então, se possível, manda depois como que é o nome que vocês deram a esses vidrinhos. Se possível, Rolon, manda no WhatsApp. tá? Mas qualquer vidrinho que Tá. você tiver em casa vai servir. Só para você já deixar misturadinho. Porque enquanto você não tem o vidrinho, você pode pôr assim na palma da sua mão, né? O óleo carreador, pinga, gotinha e espalha também. Né? Enquanto você não tem o vidrinho, para vocês não continuarem sofrendo aí, né? Por falta de um vidro. E o vidro principal vocês já Ou têm. você pode pedir, ou pede o Deep Blue Roll-On também. Também temos, Também. né, já. Aí você já aplica direto. Certo, América? Ficou bom a explicação? Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer mais tirar Ficou mais alguma ótimo. É dúvida? que já tem, né, o rolão do Deep Blue, aí já facilita. Facilita. Ninguém mais quer perguntar nada? Então tá ótimo. Maravilhoso. Foi incrível, meninas. Muito, muito obrigada. Vocês foram sensacionais. Fala, Helenira. Pode falar. Eu quero só fazer uma complementação, só um minutinho. Aqui em casa, eu esqueci de falar que tem outro usuário, porque esse mês foi um mês crítico aqui em casa. Essa daqui é outra usuária, do Lavanda, tá? Ela entra no cio e ela não é castrada. E aí, toda vez que ela entra no cio, ela tem gravidez psicológica e o medicamento para poder secar o leite é 160 e alguma coisa reais. E aí coincidiu com o período que eu comecei a usar o lavanda. Em mim, eu notei que ela estava dormindo bem também, porque ela dorme dentro do meu quarto. E aí eu falei, eu vou testar nela. Peguei o lavanda, diluí e pinguei bem aqui assim nela nas costas, porque eu falei, bom, o cio se dá, né? Tem o cio e aí ocorre a gravidez psicológica da cadela, porque ela acredita, é uma ansiedade, né? Que causa no animal. E aí eu fui ler sobre isso. E aí eu pingando aqui nela, ela começou a se acalmar. Então todo dia, quando eu tinha que sair, na hora de dormir, ela usava lavanda comigo e com meu esposo. E de manhã também ela usava lavanda. Eu pingava aqui nas costinhas dela, bem aqui abaixo do pescoço, né? Com o óleo fracionado. Ela ficava maluca, porque o cheiro, mesmo sendo uma gota para o animal, é muito forte, né? Então, às vezes, eu usava para mim e um pouquinho eu deixava para ela. Mesmo ela estranhando, ela se acalmou. E ela passou aqui o período todinho do cio tranquilo, os cachorros lá no portão chorando, ela aqui dentro de casa não queria nem saber. E não teve gravidez psicológica dessa vez. Então, são 3 aqui em casa que usam a base de lavanda, viu? Legal. Muito bom, Helenira. Muito obrigada por essa complementação. Gente, só tenho a agradecer a todos que estão aqui até agora. A gente sabe que no Brasil é 1 hora a mais. Para a gente ainda é 9h30, mas aí já é 10h30, né? Muito obrigada. A gente vai, assim que possível, baixar esse vídeo, postar nas redes sociais. E se vocês quiserem compartilhar com alguém, fiquem à vontade, tá bom? O objetivo e tudo é exatamente esse. De repente, levar às pessoas uma identificação, um reconhecimento. Olha, eu me identifiquei com essa pessoa nesse detalhe ou naquele. Porque todo mundo pode ser um membro do Terra e consumir óleos essenciais do Terra e ter essa experiência incrível, né, de bem-estar. Gente, muito obrigada. Thalita, você está por aí? Enquanto a Thalita Thalita deve chega, estar. eu vou aproveitar para agradecer também e deixar o convite para a gente fazer outros, porque ficamos com vontade de falar outras coisas. E aprendi várias coisas com vocês, meninas, hoje também, como é bom a gente compartilhar, né, e se encontrar, nem que seja virtualmente, assim, também, quando não dá pessoalmente. Então, obrigada pelo convite, adorei, estou pronta para as próximas. Maravilhoso. Gratidão. Gente, Eu muito também obrigada mesmo. agradeço. E, tá, e aí depois vocês vão mandar esse vídeo para a gente, né? Porque eu tenho bastante clientes. Eu convidei algumas para reunião, mas acho que não participaram, não. Não sei se elas não conseguiram baixar o Zoom. Mas as coisas que foram faladas, com certeza vai vir de encontro com pessoas que eu já venho conversado, inclusive com problema de refluxo. Beleza, Ótimo. então, aguarda aí o vídeo vocês enviarem.
Abraço. Muito Tchau, obrigada, gente. Bom Boa final noite. de semana e Thalita, ótimos negócios para nós. amém. Como a Thalita não está online, Eu vamos todo tô, mundo só Cris. É que o Otávio. Não, eu tô o tempo todo. Eu já chorei, já me emocionei com vocês. Mas é porque o Otávio tava chorando muito, por isso que eu não dava para ligar o microfone. Mas ele já Imagina. ficou quietinho agora. Era só para te avisar que acabou e para você encerrar